Olá, muito bom dia para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Sabadão, sol maravilhoso, hoje dia 27 de fevereiro de 2016. No ar mais um Esporte em Questão, os principais assuntos esportivos sendo tratados a partir de agora aqui na TV Primavera. Claro que a gente vai falar muito sobre o Criciúma, que perdeu no meio da semana pela Copa Sul Minas, que já tem compromisso domingo pelo Catarinense, que recebeu uma excelente notícia com convocação de jogador seu para a Seleção Brasileira, que também se prepara, quem sabe, para uma possível decisão lá em Chapecó. Enfim, tem bastante coisa do Criciúma, tem campeonato catarinense. Vamos fazer um giro pelos principais campeonatos estaduais do Brasil, aqueles campeonatos que a comunidade criciumense mais acompanha, né? Além do catarinense, o campeonato gaúcho, o campeonato carioca e o campeonato paulista. Vamos falar de Fórmula 1, tem Olimpíadas, tem muita coisa bacana que será tratada a partir de agora, que serão tratadas a partir de agora no Esporte em Questão, que está apenas começando. Claro, sempre aqui na TV Primavera. Roda a vinheta aí, meu! De cara eu já vou acionar aqui o nosso WhatsApp. Você pode interagir conosco no 8505-6342. Cara, você pode mandar o seu pitaco do Criciúma, pode puxar qualquer assunto, quer falar de Campeonato Brasileiro, já projetar Série B, Copa do Brasil, quer falar de Fórmula 1, de Olimpíada, fique à vontade. 8505-6342. Ah, negócio seguinte, hein? Dá para mandar torpedo também nesse número. 8505-6342. E eu já vou também apresentar meu convidado de hoje. Depois de muito tempo ele está aqui. J. Éder, Rádio Eldorado. Tudo bem, Bebel? Daí, cara, obrigado por ter vindo aí, velho. Maravilha, merece. Como é que tá? Merece. Como diz lá em Pelotas, merece. É? Já se adaptou falando nisso, a cidade? Já adaptei 5 anos já, né? 5 anos aqui, né? Então já perfeitamente adaptado às coisas da cidade, ao ritmo da cidade, enfim, a família também. E como é que é a diferença de Pelotas para Criciúma? Cidades que se diferenciam muito? Se diferenciam bastante, né? Por uma série de questões, né? Pelotas é uma cidade muito antiga, fez 200 anos em 2012, então tem, né, já vem de uma... 200 anos, cara? 200 anos, fez em 2012. Puxa. Então, 204 já, né? Mês de julho ela faz, 204. Então já uma cultura diferente, muito antiga, né? Do próprio aspecto da cidade, o jeito das pessoas viverem, enfim, mas que tem uma coisa muito em comum com o Criciúma, que é o futebol, né? Pois futebol, é, mas a paixão pelo futebol é a mesma. Pelotas, 2 times, o Brasil e o próprio Pelotas, né? Tem 3, né? Tem o Farroupilha, que é um menorzinho, e né? joga o quê? Segunda divisão? Terceira, atualmente a terceira. Mas já disputou o primeiro há muitos anos. E Brasil e Pelotas é uma rivalidade, assim, fantástica. E tem rivalidade mesmo? Muito. É uma rivalidade Grenal, é um Grenal do interior, assim como Caxias. E é bastante difícil trabalhar num ambiente desse, porque você está sempre pisando em ovos, né? Assim, é um campo minado. Você dá um passo em falso, tu leva um pau de uma torcida. Dá um passo em falso, leva um pau da outra. Então, cara, eu sempre tive essa curiosidade, porque trabalhar numa cidade que tem 2 times, no caso do Pelotas, mas enfim, vamos pegar os 2, que tem 2 torcidas fortes, e trabalhar numa cidade que tem um clube praticamente, tem o Próspera, mas torcedor do Próspera é torcedor do Criciúma, é diferente para o profissional, tem que ter um cuidado, né? É muito diferente, porque aqui tudo que você disser a favor do Criciúma, vamos lá, o Criciúma tem que ganhar, que maravilha, que bela vitória, vamos ser campeão, né? Muita gente diz, e a gente, assim, digamos, não quero usar esse termo, mas me foge outro no momento, descaradamente a gente torce para o Criciúma, lá em Chapecó torcem para Chapecoense, em Joinville eles, né, sem o menor receio, torcem pelo Joinville, enfim, já em Florianópolis é diferente. O cara já tem que pisar em ovos. Pisar em ovos. E lá em Pelotas é assim, em Porto Alegre é assim, Caxias do Sul é assim. É bem diferente a maneira de se trabalhar, onde você tem 2 ou 3 times, e do lugar em que tem um time só, né? Aqui tudo que você disser a favor do time está valendo. O que você disser a favor do Brasil, lá em Pelotas, por exemplo, tu tem que ter o cuidado de daqui a pouco isso não se refletir negativamente para ti, como profissional de rádio, imprensa, enfim, no outro lado no Pelotas e vice-versa. Teve uma vez, a propósito disso, teve uma vez que o Pelotas perdeu a chance de subir, ele estava na 2ª divisão, perdeu a chance de subir para o Gauchão num jogo em Santa Maria, e aí eu fui transmitir um jogo de futsal sábado à noite lá em Pelotas, e aí eu estava lamentando, né, como profissional que cobra os times da cidade,
estava lamentando, né? Uma pena, o Pelotas, né? Não conseguiu ir adiante. Bateu na trave. Me passaram uma mensagem, pena pra ti. Fala por ti, né? Nós Era a turma do do Brasil. Já do indignado. Brasil, claro. Tá, e esse negócio da Chavante lá, os caras são fanáticos mesmo, né? São muito fanáticos. E não torce pra Grêmio nem pra Inter, não? Não. Normalmente Incrível. não. Eles têm, assim, claro, uma preferenciazinha ou pro Grêmio, ou pro Inter, alguns, né? Ou pro Flamengo, ou pro, enfim, Corinthians, mas é numa escala bem menor e não é uma paixão, assim. A paixão deles é o Brasil, a religião deles é o Brasil. E tem outra coisa. Lá em Rio Grande, onde eu morei também um ano, em 2004, em Rio Lá na Grande, terra de São Paulo? terra do Denis Luciano. Isso. E lá em Rio Grande, onde o São Paulo agora na quarta-feira ganhou do Grêmio por 3-2, lá tem a mesma paixão que tem em Pelotas, a mesma coisa. Lá tem 3 times também, tá só o São Paulo disputando atualmente o Campeonato Gaúcho, e a mesma religião, a mesma paixão, só que o Brasil ao longo dos anos ficou mais famoso por algumas peripécias, por algumas façanhas, né, que a sua torcida fez nos estádios, nas estradas, enfim, e o próprio Brasil em campo, né, ele fez algumas façanhas, como ganhar do Flamengo, de Zico, Adílio, Tita, Nunes, Lico, todo aquele rolo compressor, né? Em 84, não, foi 85. Em 85 o Brasil foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, aquele campeonato que o Curitiba ganhou, né? Sei, ganhou então, do Bangu, eu acho. Aí tu junta tudo isso com aquela paixão, essas façanhas do clube, ele fica muito famoso, fica muito exposto na mídia e fica muito famoso. Então o Brasil ele é famoso por causa dessas coisas. E o primo pobre ali de pertinho de Rio Grande também, ele não fica atrás porque tem uma torcida grande, lota estádio e tem a mesma paixão. Legal. Isso é bom falar dessas situações aí do interior do Rio Grande do Sul, principalmente lá em Pelotas, né? Rio Grande do Sul, quando a gente fala em Rio Grande do Sul, geralmente os torcedores do interior, não sei se é assim, talvez eu fale besteira, a gente imagina que torce para o seu time como um simpatizante, torce mesmo para a dupla Grenal. Mas lá em Pelotas e Rio Grande é diferente. Acho que Caxias também. Caxias também é mais ou menos nesse nível aí. Eles estendem faixas na arquibancada lá, anti-Grenal, contra a capital, sabe? Então... Parecido com isso, né? Exatamente. Então eles torcem muito para os times deles, né? Basicamente nessas 3 cidades aí, né? Rio Grande agora está com um time só, né? Já teve 3 também, Rio Grandense, o Rio Grande, que é o mais antigo, né? do país, está na 3ª divisão. Mas é por aí, Legal. A paixão é bacana, assim. Bom, o J. Éder teve quarta-feira lá em Curitiba, daqui a pouquinho ele fala sobre isso, porque antes nós já vamos conferir aí a derrota do Criciúma para o Atlético do Paraná. Esse jogo foi lá na Arena da Baixada, com grama sintética e, aliás, o cara teve lá, pisou no gramado e eu quero saber mais dessa grama aí que, né, foi motivo de muita falácia, rapaz. O que chamou a atenção, a grama do Atlético Paranaense não está no gibi. Vamos conferir os melhores momentos da vitória do Atlético Paranaense em cima do Criciúma. Solta aí. O Atlético, mandante do jogo, começou pressionando. Vinícius chutou de fora da área e obrigou o goleiro Luiz a jogar a bola pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Crisan subiu mais que a zaga carvoeira e de cabeça mandou para fora. A pressão do Atlético aumentava e neste lance Vinícius tentou pegar de primeira, só que errou feio o chute. Após este cruzamento de Walter, Crisan mais uma vez ganhou na cabeça e mandou por cima do gol. O furacão era só pressão, e neste chute de Otávio a bola novamente rondou o gol catarinense. E o Walter, hein, estava demais. Neste lance pela direita, o atacante do rubro-negro deu uma janela desconcertante no garoto Marlon. Na sequência, o atacante do Atlético chutou forte e Luiz praticou a defesa. Desta vez, Walter entrou em velocidade na área e de perna direita chutou. Luiz mais uma vez salvou o Tigre. Anderson Lopes também tentou. Após o giro em cima da zaga do Tigre, o jogador do Atlético bateu e Luiz defendeu. O Criciúma deu seu primeiro chute a gol com Elvis, mas a bola passou longe do gol. O melhor lance do Criciúma nasceu dos pés de Roger Guedes. Neste chute de fora da área, o atacante Carvoeiro assustou os atleticanos. O lateral direito Eduardo também teve sua chance. Dentro da área do Criciúma, o jogador chutou para fora. No início do segundo tempo, quase que o Atlético chegou ao gol. A bola foi desviada pela zaga do Tigre e bateu na trave. O tricolor buscava os contra-ataques e neste lance, Roger Guedes teve a chance, mas foi travado na hora do chute. O Atlético voltou a pressionar. Vinícius, cobrando falta, exigiu a defesa do goleiro criciumense. Mais uma vez, Walter arriscou. Desta vez, Luiz não teve dificuldades para praticar a defesa. Só que aos 42 minutos, o gol atleticano. Otávio de fora da área chutou, a bola desviou no zagueiro e morreu no fundo da rede.
Atlético 1-0. Antes de apitar o final da partida, o time paranaense ainda teve duas grandes chances. Primeiro, nesta cabeçada de André Lima, a bola se perdeu perigosamente pela linha de fundo. E depois com Walter, que bateu cruzado. A bola tocou na trave antes de se perder pela linha de fundo. Final, Atlético Paranaense 1, Criciúma 0. Criciúma suportou bem a pressão do Atlético, né? Tomou um gol no finalzinho, mas também não atacou muito, né? Atacou mais no segundo tempo, né? Do momento em que, por incrível que pareça, perdeu um atacante, né? No primeiro tempo ainda, o Jamie, né? E depois da conversa no intervalo, parece que as arrancadas mais do Roger, né? Que teve assumiu um pouco mais o jogo, teve a condição de criar algumas jogadas pelo lado direito, né? Os cruzamentos para o Bruno Lopes, enfim. O Criciúma teve um pouco mais de oportunidade. No primeiro tempo foi só uma, né, com o próprio Roger. Ele está numa ansiedade para fazer um gol assim, não imagina. Não rola, né, cara? Eu falei com ele lá, depois numa entrevista, e o pai dele ontem também no treinamento, perguntei como é que tá o guri, tá muito ansioso pelo gol. Eu digo, imagina como é que ele tá para marcar. Ele não marca, acho, mais de 10 jogos já, né? Não sei qual é o Eu acho que o último foi contra o Boa Esporte, aquele golaço no lançamento do Marlon. Foi um dos últimos jogos ali do ano passado, né? Eu acho que foi o último gol que ele fez. E depois daquilo ele está nessa seca de gols aí, mas é um jogador que daqui a pouco não está jogando mal. Está faltando aquele gol para complementar o trabalho dele. E a grama do Atlético, cara? A grama do Atlético é um tapete. Pisou nela? Pisei com esse tênis aqui. E aí? É diferente? É diferente. É carpezão, não? É um carpetão assim, mas são fios assim que saem tipo simulando uma grama, né? Fios assim. Até puxei assim para ver se um torcedor falou comigo. A gente fica 1 metro do torcedor. Sim, né? pertinho. Inclusive lá na arena a gente ganha emprestado, né? Uns banquinhos, aqueles banquinhos de abrir. Tipo de praia? Isso, para você sentar atrás na linha de fundo, porque se você ficar em pé, tu fica na frente do torcedor. Porque a arena ela não é tipo os outros estádios da Copa, né? Que tem a arquibancada já sai de 1,5 metro, 2 metros do nível do campo, por isso que tem aquelas escadinhas. Isso. E na arena não tem as escadinhas, porque já sai de baixo a arquibancada. Então o torcedor fica sentado já no nível do campo, né? A primeira fileira de Se o repórter ficar em pé... Ficar em pé, tu tapa 2, 3 fileiras, então, e o pessoal joga água, né? Então, eles já fornecem lá para os repórteres que vão trabalhar em campo um banquinho, colete, pulseira, adesivo e um banquinho. É um kitzinho. Fica sentadinho. Aí você senta ali, não atrapalha ninguém, né? E só que dói as costas, né? No final do jogo chega... Imagina. Agora, essa grama, cara, dá muita diferença? Tu falou com a grama, tu falou sobre a grama. Eu pisei na linha de fundo e uns 3, 4 metros no gramado, no final, quando eu fui atravessar de volta para outra linha de fundo, a gente tem que contornar toda uma linha de fundo, toda a lateral e a outra linha de fundo para poder sair. Proibido circular na linha lateral das casa-mata ali, né? Onde a televisão trabalha e os técnicos ali, eles não permitem. E no cortar o campo, tu já corta pelo escanteio ali, né? Tu tem que dar uma pisadinha dentro do campo, né? Tem que dar uma pisadinha dentro do campo para sentir, né? E é praticamente um gramado assim, com a grama baixa, claro, né? Imagina um gramado... E joga com chuteira, suíço? Não, normal. Tarraxa de alumínio, se quiser? Normal, se quiser, tarraxa de alumínio. Poxa. Chuteira normal, os dois times jogavam chuteira normal, ninguém usou... Porque eu vi alguns jogadores do Criciúma escorregando e tal. Daqui a pouco, eu não sei se o gramado por ser novo, ele, né, se tem um prazo assim de utilização que vá firmar mais, eu não sei. É um processo novo que os jogadores vão se adaptar, né? Tu acha que é uma tendência? Eu acho que é uma tendência, sim. Eu acho que tem lugares que não conseguem manter gramados com qualidade por muito tempo, pelo menos. E eu acho que é uma tendência, até pela questão de custos, né? Porque ele mantém o padrão de qualidade de um gramado bom, um gramado natural, e ele tem um investimento alto no começo, né? 1,5 milhão gastou o Atlético para fazer isso. Só que o Atlético tinha um investimento de R$100 mil por mês, 1,2 milhão por ano, né? Para manutenção. Só na grama. Ia ter que gastar todos os anos da vida inteira 1,2 milhão para manter aquela grama natural, né? E com esse gramado agora a manutenção é mínima, né? O investimento alto no começo, mas depois ele acaba reduzindo ao longo dos anos, vai ficar um investimento assim bem... Legal. 85056342. Eu sou criciumense fanático, meu nome é Leonardo Oliveira e moro no Laranjinha. O Léo, inclusive, mandou uma foto aqui no nosso WhatsApp. Obrigado, Léo. Você também pode mandar no 85056342. Agora,
Esquece Copa Sul Minas, esquece Atlético do Paraná. O negócio é vencer o Metropolitano no domingo. E ontem o Roberto Cavalo já começou a pensar nesse compromisso pelo Campeonato Estadual. Vamos conferir. Às 5 horas da tarde deste domingo, o Tigre enfrenta o Metropolitano no Majestoso. O desfalque do atacante Jamie deve fazer falta na partida. Para o comandante tricolor, a escolha do Tigre é vencer. É apenas isso. Realmente agora é focar mais ainda, né, nessa partida que foi bem colocado, uma decisão, né? Para chegar a uma final, nós temos que passar por essa decisão. Metropolitano, sabemos que é um adversário também forte, fez um plantel adequado para essa competição e nós temos que vencer. Então, desde hoje, os treinamentos, pós-jogo do Atlético, já estamos focados e os jogadores sabem do tamanho da responsabilidade que teremos. E a falta do Jamie, nesse momento, preocupa bastante, até porque eu não tenho um jogador com essas características, né, para colocá-lo em seu lugar. Mas vou trabalhar esses 2 dias que faltam ainda para ver quem vai jogar no lugar do Jamie. E no meio disso tudo, o lateral Marlon foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. A convocação do jovem atleta é avaliada como reflexo de um bom trabalho realizado. Estávamos tendo dificuldade naquele setor do campo e nós não vimos dava para contratar, fomos buscar na base, eu fui feliz, obrigado até pelas palavras de vocês todos que eu acompanhei a imprensa aí. O Marlon jogou contra o Sub-20 do Internacional do Porto Alegre, no amistoso, lá no nosso CT. E eu fui acompanhá-lo de perto. As qualidades que eu vi nele, que é um jogador que bate bem na bola, tem o drible, tem um bom arranque, tem visão de jogo. E naquele momento me chamou a atenção pela sua qualidade. Tem dificuldade na marcação? Sim. Estamos tentando corrigir, inclusive no jogo do Atlético, eu coloquei ele individual com o Eduardo, um jogador experiente e, por sinal, muito bom jogador, e correspondeu. Então eu fiquei feliz também pela convocação, porque é trabalho, não é o Roberto Cavalo, não é o presidente, não é o professor William, o Cavalinho. Nós temos uma conduta muito boa de trabalho e os jogadores todos estão assimilando. Então o Marlon, ele pegou essa oportunidade, desde quando entrou no time ano passado, não passou a ser dúvida sequer para ser banco, sempre titular. E assim acontece com os outros. A tática para enfrentar a equipe de Blumenau ainda está sendo articulada pela comissão técnica. Eu gosto muito de jogar com um meia e os 3 homens de frente para ter sempre uma situação mais ofensiva, né? Mas não tendo o time com essa característica, eu posso fazer com 2 meias, né? Ou usando o Ricardinho, como usei agora no último jogo contra o Atlético. Eu ganho força defensiva no meio de campo, porém eu perco um pouco da ofensividade, porque o Jamie é ofensivo, né? Mas vou trabalhar esses 2 dias, ainda tem tempo, e aquele que eu colocar no lugar, com certeza vai fazer o melhor. Fazer o nosso dever de casa, vamos passar essa confiança aos jogadores, time novo, time jovem, sabe o que quer, e com certeza uma vitória diante do Metropolitano nos dá aí, com certeza, de fazer um jogo melhor com o Chapecoense para encerrar o turno. Cavalo falou que há possibilidade de ficar com o mesmo time do último jogo e acrescentou que acredita na força da torcida cavoeira e pediu um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que a torcida saiu do jogo contra o Guarani com uma dorzinha no coração que nem a minha e dos nossos jogadores. Nós conversamos após o jogo, nós queríamos vencer porque nós tínhamos grandes chances de já conseguir o turno. E no futebol tudo acontece, não é desculpa, mas você vê, o Inter não pode perder dentro de casa, o Grêmio não pode perder, e perde, assim são os campeonatos. E eu estou bem tranquilo porque eu estou vendo assim no dia a dia da cidade, a torcida está se mobilizando, tenho visto mais camisa passeando no centro da cidade, no interior onde a gente vai, quer dizer, isso a gente vê que o Criciúma está acreditando no trabalho, o Criciúma que eu falo também, a torcida. Então, o que nós mais precisamos, nós jogadores, comissão técnica, é que a torcida venha a campo e ajude. E dá credibilidade, principalmente quando se erra, perde um gol, fica aquela dorzinha na cabeça, né? Mas é começo de um trabalho, há pouco tempo que estamos juntos e eu tenho certeza que o futuro do Criciúma vocês podem cobrar, ele vai ser muito bom. Tá bom, seu Roberto Cavalo, já projetando o jogo contra o Metropolitano. Falando em projetar o jogo contra o Metropolitano, o Leonardo do Laranjinha voltou aqui no WhatsApp, no 85056342 e pergunta, J. Éder, sobre o jogo do Tigre contra o Metropolitano, o que você, acho que ele quer saber o que você está projetando para essa partida aí. Eu acho, ele não botou aqui a pergunta, né? Aí tem 2 coisas, o que a gente quer é que o Criciúma vença o jogo para chegar
combinado com o tropeço da Chapecoense, que chegue vivo lá na quarta-feira em Chapecó. Né? Agora, o que vai acontecer a gente ainda não sabe, mas mais ou menos pela... O Léo vem jogar, pela condição eu acho que era dúvida até ontem, era dúvida. O Léo Moura, né? E o que a gente pode esperar, claro, o Criciúma tem uma condição melhor nesse momento, de time, de campanha, de momento, enfim. E diante do Metropolitano, que andou perdendo as últimas 2 ou 3 aí, né? Perdeu para a Chapecoense a última 3-0, né? Perdeu o técnico. Perdeu para o Inter lá em Jaraguá? Jaraguá. Que não é nem em casa, né? O Metropolitano tá naquela dos times que estão... O Avaí estava jogando fora com dificuldades. Aí teve aquela época da Copa do Mundo, os estádios em reforma, alguns times jogaram fora muito tempo, né? Tiveram dificuldades, alguns times quase caíram para a segunda divisão, inclusive. E o Metropolitano esse ano está nessa, né? Era um time que normalmente era o imediatamente a classificado, força, né? A sexta força, fora os 5 da Série A e da Série B, mas esse ano não está conseguindo, né? O Inter de Lages e o Brusque estão superiores nesse momento na classificação. Eu acho que, a julgar por tudo que está acontecendo no momento, técnico interino do Metropolitano e tudo mais... Caiu o Valdir, né? Caiu. E é um sobrinho dele que vem a dirigir amanhã, só que eles não chegaram juntos, por isso que ele ficou, porque normalmente ele deveria sair junto, né? O Caco Espinosa. Mas ele chegou antes, foi contratação separada assim do Metropolitano, e ele assumiu interinamente até a contratação de um técnico, porque o Metrô é sempre um time que busca vaga em Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então, eles estão com essa dificuldade. Eu acho que, por tudo isso que está acontecendo, o Criciúma é favorito para o jogo de amanhã, como era contra o Guarani, empatou 0-0. Bom, são 2 vagas para a Série D, né? O Inter e o Brusque se candidataram e lançaram uma candidatura forte. Eu acho que vai ficar assim, Inter, Brusque e Metropolitano por essas 2 vagas, né? Mas tu acha que é só o fator do Metrô jogar fora de casa? Os outros disputantes, o Guarani e o Camboriú, que eu acho que os dois que devem cair, né? Estão fora. Então as 2 vagas de Série D vai ser Brusque, Inter e Metropolitano. O que me assusta é o Metropolitano cair de rendimento assim, né? Sempre foi a sexta força, como você disse. Sempre foi nos últimos anos, né? Desde que eu estava lá em Pelotas até 2010, a gente lembra que em 2009 começou a Série D, foi a primeira edição, né? E o Pelotas disputou e pegou o Metropolitano na chave. Teve um ano que pegou o Brusque também, né? E o Metrô está sempre ali. E teve 2 ou 3 anos aí que ele andou na última etapa antes de subir para a Série C, né? Então eles têm muito isso, eles têm muito esse desejo de subir de divisão, até para garantir um calendário, né? Claro. Porque na Série D já é um calendário menor, né? Já é um calendáriozinho. A Série C tem mais jogos ainda. A Série B... Aí Série B nem se comenta. Legal. Todo. Festa no Criciúma, Marlon convocado para a seleção brasileira. Rapaz, o garoto era uma felicidade só. Aliás, nós captamos um trecho da entrevista coletiva onde o Marlon fala justamente sobre a sua convocação para a seleção. Confere aí. Bom, eu recebi a informação da convocação através da assessoria de imprensa do Criciúma, né, o Fernando Ribeiro, que eu estava descansando, né, era folga, e ele me mandou mensagem dizendo que eu estava convocado. Fiquei muito feliz por isso, um momento muito especial para mim. Você esperava ser convocado agora para a seleção brasileira sub-20, Marlon? Estava preparado para isso? Sonhava com isso ou para ti foi uma grata surpresa? Desde o momento que eu comecei a fazer meus primeiros jogos como profissional, já almejava isso. Acho que todo atleta de base sonha em defender a seleção de base profissional. Acho que essa convocação foi fruto do trabalho que eu vim fazendo no Criciúma e espero ser chamado mais vezes. Ô Marlon, interessante é que a tua convocação, ela veio, aliás, a tua convocação para integrar o profissional, ela veio de surpresa, né? Me lembro até da reserva, da base a titular do profissional. Fale um pouquinho pra gente dessa ascensão rápida na tua carreira. Pois é, muito bom, né? Acho que não posso deixar de ressaltar aqui a importância do Roberto Cavalo, do Cavalinho, da comissão inteira do Criciúma, porque não é fácil para um treinador apostar num jovem de 18 anos, ainda na situação que a equipe estava. Ele apostou em mim, as coisas deram certo, tanto ele quanto o Criciúma. Eu sou muito grato à instituição e a ele por isso. E foi um momento muito bom na minha vida, né? Onde eu estava passando por dificuldades na base por não estar jogando. Mas fui aos profissionais, pude fazer um bom trabalho e aqui estou hoje. E o Marlon, Jota, tá na seleção, cara. Tá na seleção, tu vê, né? O Criciúma tem essa condição aí de, nos últimos anos, ter alguns garotos convocados, né? Uns merecendo mais, outros menos, enfim, pelo momento que vivem. O Criciúma que já teve lá o David, o Bruno Lopes, o Maidana, o Barreto no ano passado, no Pan-Americano, né? O Maidana foi na Copa do Mundo, né? O Brasil foi vice, né? Foi vice, ficou no banco, não jogou, mas estava lá, né? Estava lá, tá no grupo, né? Tem uma medalha de vice-campeão mundial, né? E o Bruno Lopes e o David não foram, né? Participar da preparação, enfim.
E agora o Marlon, né? Eu acho que para o clube é muito bom, para o garoto, imagina, né? A alegria dele, da família, acho que valoriza muito, dá uma moral extraordinária. E nesse momento a gente fica pensando, será que só para a cabeça ou não? Eu acho que esse menino tem uma cabeça muito boa, né? A gente conversando com ele nas entrevistas, inclusive, percebe que ele tem os pés bem no chão, ele vive num mundo real, né? Ele não vive num mundo de sonhos. Claro, todo mundo tem os seus sonhos, mas sonhos capazes, né, de serem realizados. Ele está realizando um dos seus sonhos, está convocado para uma seleção de base, está num time profissional, mesmo com 18 anos de idade, já numa equipe profissional, era reserva da equipe sub-20, e teve a sorte de o Cavalo ter colocado os olhos nele ano passado, né? Eu acho que ele tem que melhorar ainda, claro, algumas questões de marcação principalmente, que o próprio Cavalo ontem na coletiva reconheceu, mas esse é um trabalho dele e do treinador, né? Eu acho que os dois em conjunto aí vão ter essa oportunidade agora de evoluir. Ele vai ter contato também agora com outros atletas de mais nível lá, de grandes clubes do país, da Europa, com um treinador, né, de grande capacidade, com uma estrada assim, de trabalho em categorias de base. Uma bagagem Rogério boa, Micali, né? Que trabalhou no Atlético Mineiro, foi dessa seleção aí vice-campeã do ano passado. Então acho que pegando também uma outra comissão técnica, ele tem condição de agregar mais conhecimento e evoluir no futebol dele. Ele vai se apresentar quando? Sabe a data de Dia apresentação? 12. Não vai chocar com o calendário do Criciúma aí? O Criciúma tem um jogo contra o Fluminense na Primeira Liga, dia 10, que é uma quinta-feira. Provavelmente ele já fica no Rio, então. Já fica. Esse jogo deve ser em Volta Redonda, né? O Fluminense tem jogado lá. Lá no Raulino? Raulino. Conhece o Raulino, não? Não, só também pela não conheço. TV, Raulino de Oliveira. Eu já passei em Volta Redonda, mas o Raulino nunca fiz jogo lá. O Muricy elogiou o gramado do Raulino de Oliveira. Então o jogo vai ser numa quinta-feira lá em Volta Redonda, sábado se apresenta, vai ficar por lá. Né? Legal. Mas ele vai perder um jogo do fim de semana no Campeonato Catarinense, que na sequência ali depois do Fluminense, não me lembro contra quem é. Já é retorno, né? Já é retorno, não me lembro contra quem é, e talvez jogo do meio de semana, vai perder uns 2 jogos aí. Bom, aí vamos ver aí, mas é começo de retorno, acho que não vai ter problema. O Criciúma não cogita em não liberar o jogador, né? Não tem como, né? Você tem que liberar, né? Todo mundo sonha com seleção, o jogador, o clube se valoriza com isso, atrai holofotes para dentro do clube. Eu acho que tem que capitalizar isso e deixar a coisa fluir normalmente. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente fala mais sobre campeonato estadual. Tem os gols do meio da rodada, tem gols pelos principais campeonatos estaduais aí do país, ou pelo menos aqueles que mais o torcedor aqui de Criciúma acompanha. Também tem Fórmula 1 e tem muita coisa bacana ainda no programa. E você vai mandando o seu WhatsApp aí, 85056342, tá bom? Já retornaremos. Bom dia para você que sintoniza a TV Primavera, Esporte em Questão, no ar até às 11 horas. Você manda aí o seu WhatsApp, seu torpedo, 85056342. Pode mandar sua opinião. Quer dar o palpite para o jogo de amanhã? Fique à vontade, faça pergunta para o J. Éder, 85056342. Campeonato Catarinense, 7ª rodada. O Criciúma já havia jogado e no meio da semana nós tivemos o complemento dela. Confere aí. Em Chapecó, a Chapecoense venceu o Metropolitano. O primeiro gol do jogo foi contra. Luan foi cortar e jogou contra o próprio Patrimônio. Chape 1-0. O segundo gol do jogo nasceu dos pés de William Thiego. Chapecoense 2-0. Novamente, William Thiego marcou para o Verdão. Final, Chapecoense 3, Metropolitano 0. Em Lages, o Inter encarou o Joinville e o Jeque saiu na frente com este golaço de William Paulista. Joinville 1-0. No segundo tempo, Romarinho tratou de empatar o jogo, 1-1. O mesmo Romarinho fez mais um para o Inter, Colorado 2-1. O Joinville, mesmo com um jogador a menos, ainda conseguiu empatar. Final, Internacional de Lages 2, Joinville também 2. Na ressacada tivemos o clássico Avaí Figueirense e o Leão levou a melhor com este gol de William. Final, Avaí 1, Figueirense 0. A próxima rodada do Catarinense será neste final de semana. Amanhã jogam Internacional e Brusque em Lages. Em Joinville tem Joinville e Chapecoense. Em Criciúma o Tigre irá receber o Metropolitano. Em Palhoça jogam Guarani e Avaí. E em Florianópolis, Figueirense e Camboriú.
A Chapecoense é a líder da competição com 19 pontos ganhos. O Criciúma tem 14 e é o segundo. O Internacional de Lages é o terceiro e soma 12 pontos. O Avaí tem 11 e é o quarto. O quinto colocado com 9 pontos é o Brusque. Na sexta posição com 8 pontos está o Metropolitano. O sétimo é o Joinville, que soma 7 pontos. O Figueirense é o oitavo e tem 5. O nono colocado é o Guarani de Palhoça com 4. O 10º e último colocado é o Camboriú, que soma 3 pontos ganhos. Bom, a gente ficou devendo o gol do Adão na vitória do Brusque em cima do Guarani, não conseguimos. O Adãozinho. O Adãozinho, o Bruscão que venceu o Guarani, Bruscão. Né? O Rodrigo Santos só tocou uma corneta aí. É? É, ele me chamou no Face, o Rodrigo Santos, para quem não sabe, é um jornalista, amigo nosso lá de Brusque, É, né? o narrador da Rádio Cidade. Né? Isso. É, e eu acho que ele é da TV Brusque também, né? É da TV Brusque, ele narra lá em Joinville também para uma emissora de vez em quando. É, e aí ele pegou, eu abri o meu Face na quinta de manhã, tinha um recado dele, viu como é que se ganha do Guarani? Ele disse que barbaridade. Corneta, né? O futebol é isso aí, né? Se fosse basquete, Criciúma e Guarani, ia dar sempre Criciúma, né? 79 a 40, né? Futebol é bom por isso, né? Tu nunca sabe o que vai dar. Agora, essa rodada do meio da semana, o Criciúma já havia jogado com o Cambura lá na semana passada, né? Lá no Robertão. Não teve nenhuma zebra, né? A Chapecoense ganhou. O resultado não é que foi surpresa, mas eu achei que o Figueirense ia oferecer mais resistência pro Avaí, cara. O Figueirense deu uma queda, né? Trocou o técnico agora, vinha caindo nas mãos do Hudson, né? Que eu não sei, não conheço muito o trabalho dele assim, né? No dia a dia, nunca trabalhei num clube que ele trabalhasse, né? Mas ele veio de uma condição de auxiliar técnico para técnico principal e não conseguiu. Né? Como o Emerson Maria, né? Veio de uma categoria de base no Avaí, foi campeão em 2012. Depois fez um bom trabalho no Joinville, enfim, e está voltando para lá agora, né? Tem uns que dão certo, outros não, né? A Lúcia está perguntando aqui, pergunta para o J. Éder o que ele acha do Isaac. Acho que o Isaac é o centroavante do Inter, né? Do Inter de Lages, é um ótimo centroavante. Ela pergunta se serve aqui. Eu acho que serve, é um jogador experiente, sabe fazer gols. Experiente o Isaac? Você que era guri? Acho que não é muito novinho, não me lembro qual é a idade dele, mas já rodou? Bem passadinho dos 20 e poucos aí, bem se aproximando dos 30, se já não está lá. E ele jogou no América de Natal no ano passado, eu me lembro que ele fazia muitos gols na Série C, né? O América andou perto de subir, não subiu. E até depois que eu demorei para juntar as coisas, que era o mesmo Isaac do América de Natal. Não sabia que era o mesmo. É ele mesmo. O Gustavo está perguntando aqui, primeiro ele disse que sempre acompanha teu trabalho na Eldorado, e ele pergunta, Jota, tens novidades do Jamie? Jamie, um mês fora, infelizmente, um mês, sentiu aquele músculo posterior da coxa, né, na coxa direita. Aquela jogada que os jogadores vão nem numa disputa de bola, né? Basta fazer uma arrancada ou um pique mais forte, enfim, e rasga, né? E aí o Jamie, infelizmente, vai ficar fora por 4 semanas, né? Isso aí dá um mês de recuperação, no momento em que o Criciúma parece que tinha achado o homem do centro de ataque, né? Do homem de referência, aquele centroavante de área, que sabe fazer gol, sabe jogar também, não é só aquele homem que protege, recebe, faz o pivô, ele sabe fazer tudo isso. Sabe dominar, sabe correr com a bola, sabe passar a bola, aquele passe para o golaço do Elvis lá em Camboriú, é uma prova disso, né? Sim. Teve um gol lá que ele foi deu uma fantástico. assistência para o Bruno também, Não, o segundo do Bruno. Ele participou dos 5 gols lá, ele fez 2, participou dos outros 3, né? Ou iniciando jogada, ou pifando os caras para fazer o gol. E o gol que ele fez, o primeiro gol que ele fez lá em Camboriú, que foi o terceiro do Criciúma, ele começou a jogada, era um escanteio contra o Criciúma, a bola subiu, o Roger deu um toque, aí ele na meia-lua da área começou a jogada para frente e foi lá concluir lá na área do Camboriú. Então atravessou todo o campo, participou do início e do fim da jogada. É um bom jogador. O Rafael está perguntando aqui, Bebel, você está falando Jota, liguei a TV agora, é o Jota da Ulha ou do Eldorado? É o Eldorado, é o J. Éder que está aqui. O Jota da Ulha é grandão, né? Tinha que dar uma reforçada na cadeira aí para ele sentar. Vamos acompanhar os campeonatos estaduais, aqueles que o torcedor aqui de Criciúma mais acompanha, né? Gaúchão, Paulista e Carioca. O catarinense a gente já conferiu. Roda aí, Juninho. O giro de gols pelos principais campeonatos estaduais do Brasil começa pelo Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, o Internacional recebeu a visita do Veranópolis e o Colorado saiu na frente com este gol de Eduardo Sacha. Inter 1-0. O Veranópolis buscou um empate com um gol contra de Jackson. Tudo igual, 1-1. Zambi, no segundo tempo, driblou o goleiro e praticamente da linha lateral mandou para as redes. Final, Internacional 1, Veranópolis 2.
O Grêmio foi até a cidade de Rio Grande e encarar o São Paulo. O primeiro gol do jogo foi anotado pelo tricolor dos Pampas. Fred foi o autor. Grêmio 1-0. O São Paulo empatou ainda na primeira etapa com Thiago Correia, tudo igual, 1-1. No início do segundo tempo, Luan novamente colocou o Grêmio em vantagem, Grêmio 2-1. O São Paulo buscou mais uma vez o empate e ele veio com Júlio Abu, tudo igual, 2-2. E o que parecia impossível aconteceu. Goiano fez o gol da vitória do São Paulo. Final, São Paulo de Rio Grande 3, Grêmio 2. Pelo Campeonato Paulista jogaram São Paulo e Novo Horizontino. Michel Bastos cobrando pênalti abriu os trabalhos para o tricolor. São Paulo 1-0. Rodrigo Caio marcou mais um para o tricolor paulista e definiu o placar. Final, São Paulo 2, Novo Horizontino 0. Em Sorocaba, o São Bento saiu na frente do Corinthians com este gol de Rossi. São Bento 1-0. O Timão empatou com o André. Final, São Bento 1, Corinthians também 1. Em Piracicaba jogaram 15 Palmeiras. Vitor Hugo de cabeça fez Palmeiras 1-0. O segundo gol palmeirense foi anotado por Gabriel Jesus. Palmeiras 2-0. O 15 de Piracicaba descontou com Rivaldinho. Palmeiras 2-1. Alexandro fez o terceiro do Porco. Palmeiras 3-1. E Gabriel Jesus fechou a goleada. Final, 15 de Piracicaba 1, Palmeiras 4. O Santos jogou no Pacaembu contra o Mojimirim. Bruno Costa do Mojimirim foi cortar o cruzamento que veio da esquerda e acabou fazendo contra. Santos 1-0. O camaronês Joel fez o segundo do Alvinegro Praiano. Santos 2-0. Novamente Joel marcou para o Peixe. Santos 3-0. O Wendel descontou para o Mojimirim. Santos 3-1. Lucas Lima cobrando pênalti fechou o placar. Final, Santos 4, Mojimirim 1. No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Cabo Friense com este gol de cabeça de Felipe Viseu. Final, Flamengo 1, Cabo Friense 0. No Espírito Santo, jogaram Botafogo e Fluminense. GG abriu o marcador para o time da Estrela Solitária. Botafogo 1-0. Ribamar escorando o cruzamento da direita fez o segundo do Fogão. Final, Botafogo 2, Fluminense 0. Em São Januário, o Vasco duelou contra o Friburguense e os visitantes saíram na frente com Rômulo. Friburguense 1-0. O Vasco empatou com Riascos, tudo igual, 1-1. Novamente Riascos marcou para o Vascão. Vira em São Januário, Vasco 2-1. Porém, Rômulo deixou tudo igual. Final, Vasco 2, Friburguense também 2. Legal, os campeonatos estaduais. Aqui é o Juliano, tem que contratar jogador de nome. Juliano mandando um torpedo no 85056342. Criciúma freou esse negócio de estrelão, de medalhão, né, Jota? Toda vez que contratou jogador de nome era jogador parado há 1 ano, parado há 6 meses, jogador que vinha de lesão e não deu resposta aqui, né? Deu resposta para as questões de marketing, né? E todo mundo querendo foto, autógrafo, enfim, e no propaganda. Campo, nada. No campo, que é a principal reivindicação da torcida, né? E a finalidade para a qual o jogador é contratado, ninguém deu a resposta. Nem o próprio Paulo Baier, em 2014, né? Que vinha de uma condição de ídolo aqui, não conseguiu jogar. Pergunta para o Jota se o Joinville tem condições de ganhar da Chape e se o Tigre vai contratar mais alguém. Everton Machado, e te manda um abraço, Everton. Ele mora no bairro Vera Cruz. Obrigado, um abraço para você também, Everton. Acho que o Criciúma tem condições de contratar sim e o prazo para contratações para o Campeonato Catarinense é dia 11 de abril. É uma segunda-feira, se não me engano. E até lá eu acho que a diretoria vai sentir, acho que os jogadores já deram uma certa resposta agora nesse primeiro turno que está terminando. E eu acho bem provável que daqui a pouco seja feita uma avaliação, principalmente se o Criciúma continuar no segundo turno nessa batida de brigar pelas primeiras posições e manter assim uma chance de também conquistar o segundo turno, né? Já que o primeiro está quase na mão da Chapecoense. Então acho que se continuar nessa batida aí, eu acho que tem posições ainda que requerem contratações, né? Mais um meia, eu acho que para o brasileiro principalmente vai precisar, a lateral esquerda vai precisar de mais gente ali, só o garoto não vai dar conta do recado o ano inteiro, o Saci já não joga na lateral há muito tempo, já vai ter que jogar agora, né? Quando o Marlon for para a seleção, né? 2, 3 jogos talvez, e vai precisar contratar sim, zagueiro, né? O Criciúma tem 2 zagueiros muito jovens na reserva, o Jansson e o Nino, né? São jogadores de qualidade, mas que daqui a pouco vai precisar de um pouco mais de experiência também
neste setor, né? Então, acho que vai precisar contratar, sim. Para o brasileiro não há a menor dúvida. Para o estadual, eu acho que a diretoria vai sentir daqui a alguns dias, vai fechar o primeiro turno, acho que eles vão fazer uma avaliação, né, ver a reação em termos de rendimento da equipe no começo do segundo turno e daqui a pouco encaixar uma peça ou outra aí para, né, tentar chegar nessa final aí para decidir o campeonato. Bebel e J. Éder, bom dia. A contratação de um centroavante deve ser imediata, pois além de substituir o Jamie lesionado, o novo centroavante deveria ter qualidade para disputar vaga no ataque com o mesmo. Isso acaba com a sensação de conforto e gera um melhor desempenho por conta da disputa por vaga. É a opinião do Daferson, do bairro São Sebastião. O Daferson tem razão, porque o Criciúma, inclusive, não se contentaria só com o Jamie, né? E o Criciúma, ele foi atrás de dois, ele quer dois atacantes de referência, porque o ano inteiro é isso que ele disse, tu tem um, tu não tem nenhum, agora não tem nenhum. Tem o Gustavo que não deu essa resposta ainda, né? Ele tem muito que mostrar ainda, ele está devendo muito, a dívida dele é muito grande ainda. E nas costas de um menino é complicado assim, de repente sair dando resposta. Então o Criciúma tem que contratar um jogador mais pronto, mais acabado, do nível do Jamie, das características do Jamie, porque quando perder um tem o outro. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto? Parajasc. Ouviu falar? Uma competição muito importante, muito bacana que Criciúma vai sediar. Aliás, Renato Valvassori, presidente da Fundação Municipal de Esportes, está ansioso não só com o Parajasc, mas também com a tocha olímpica que passará por Criciúma. Serão os dois grandes eventos esportivos do ano aqui na nossa cidade. Confere aí. Ela vem mesmo. O Comitê Rio 2016 confirmou que Criciúma está na rota do revezamento da tocha olímpica. O evento é encarado como o maior do ano pela Fundação Municipal de Esportes, a FME. Vai ser o grande evento de 2016. O ano passado a gente conseguiu, através do Comitê Olímpico, trazer, que passasse esse fogo olímpico por Criciúma. Ela vem do sul, né? Vai passar por Sombrio, Araranguá, e vai dormir aqui em Criciúma, onde no dia seguinte vai ter um grande evento na frente da Prefeitura Municipal e o encerramento vai ser no Parque das Nações com 30 pessoas levando 200 metros cada uma num percurso de 6 quilômetros. E vamos fazer um grande evento já com a participação de toda a população de Criciúma. E ainda falando no calendário de eventos da FME, de 27 de abril a 1º de maio, Criciúma vai sediar o Parajasc. Serão 70 municípios participantes e os atletas irão se dividir em 10 modalidades. Criciúma fez todos os eventos da FESPORT de rendimento, só faltava esse, o Parajasc, a 11ª edição. Então, conversando com o nosso prefeito Márcio Buro, com a FESPORT e o governo do estado, a gente vai trazer esse grande evento também, que são 70 municípios, praticamente 1.800 atletas para atletas, né? Uma competição onde vai ser feita com 10 modalidades em todas, na Unesc, na Exucre, aqui no centro, no só centro de eventos. Então, Criciúma está preparada para grandes eventos e esse vai ser mais um que a Fundação Municipal de Esportes vai fazer. Estes acontecimentos tornam Criciúma ainda mais referência quando o assunto é esporte. Os ganhos não ficam somente para a Fundação ou para os atletas, mas acabam refletindo também na comunidade e na economia do município. Isso é muito importante, né? Não só para a Fundação, mas para toda a população. Esses eventos trazem economia para Criciúma. O ano passado a gente fez um evento da PAI, a hotelaria toda cheia. Esse ano, eu esqueci de comentar, a gente vai ter outro grande evento, que é uma parceria com a Unimed, vai ser um encontro dos médicos, que vai trazer Criciúma quase 3 milhões de reais em 5 dias. Isso aí mexe muito com a economia de Criciúma. E esse evento, o evento da Chama Olímpica, diretamente vai vir 200 pessoas de fora, movimenta a cidade, movimenta a economia. E todos os grandes eventos, né? E hoje Criciúma tem vários ginásios de excelência, tem uma pista de excelência, então temos condições de fazer grandes eventos e estamos acostumados, né? Eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. Legal, são dois eventos que chamam a atenção, né? O Parajasc, aliás, o Parajasc a cada ano melhor, e a tocha olímpica que, convenhamos, né? Vai ser um evento singular, né? Certamente, vai ser um grande lance, né? E como é que eles vão fazer? Eu fiquei com curiosidade, eu estava assistindo essa matéria ontem à noite aqui no Informe Região. Isso, Informe Região.
E eu fiquei com curiosidade de saber como é que eles vão definir as pessoas, são quantas? 200, né? São que vão 200. conduzir a tocha, como é que vai ser? Vai ser um concurso, né? Você vai no site se não me falha, dos patrocinadores ali, Coca-Cola. Eu não me lembro se a matéria explicou, me desliguei. Não explicou. Mas você vai no site da Coca-Cola, os patrocinadores oficiais da Olimpíada. E a própria Coca-Cola que vai... E aí tu vai escrever por que o J. Éder merece carregar as histórias mais legais. Você pode, inclusive, indicar alguém. Pode ser uma surpresa. Por exemplo, o J. Éder pode ir lá no site e indicar o Bebel. O Bebel, ele sempre trabalhou com esporte e tal, ele merece. Os caras vão avaliar se a minha história é bacana e vão me convocar para carregar a tocha. Vai ser um lance legal, né? Acho que essa Olimpíada aí, muita gente é contra pela questão financeira e as condições do país, enfim, como foi, né, contra a Copa do Mundo, né? Mas acho que foi um grande lance. Eu acho que a gente precisa também, passando por algum sacrifício financeiro que o país passa para dotar, né, as instalações das condições devidas para a realização de um grande evento. Nunca mais vai ter isso depois, né? É verdade. A Copa do Mundo eu consegui assistir 2 jogos. Quais jogos tu viu? Eu vi Holanda e Austrália, 3-2 para a Holanda. Não, aquele que teve aquele golaço do australiano? De perna esquerda. Que golaço, cara. Eu vi aquele jogo e vi também outro belíssimo jogo, que foi Argélia e Coreia do Sul, foi 4-2. Então eu vi em 2 jogos 11 gols no Beira-Rio, né? Eu queria ter visto um jogo em Curitiba, não consegui ingresso para Curitiba. Copa do Mundo é diferente mesmo. É diferente. A Copa do Mundo ela não é um jogo de futebol. Quer dizer, além do jogo de futebol, é uma festa. É uma festa a fantasia. Todo mundo vai fantasiado. Bacana, tu pode ir com a camisa do teu time, tu pode ir com a do teu, rivais sentam lado a lado, camisa de tudo que é seleção, fantasias, adereços de cabeça, enfim. Todo mundo quer aparecer bonito. A torcida é um show à parte. É um show à parte, todo mundo quer aparecer bonito, é uma festa realmente, é uma festa à fantasia. A Copa do Mundo é uma coisa assim que não tem coisa parecida. O futebol que a gente vê no dia a dia, ou semana a semana aqui, é muito diferente. O ambiente de Copa do Mundo é coisa muito diferente. Legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar de Fórmula 1. Aliás, já pode soltar as imagens aí. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma descansada, daqui a pouco o Jota falou que gosta de Olimpíada, né? A gente conseguiu uma reportagem bacana. Lembra da seleção de prata em 88, de futebol? Lembro. Quem era o goleiro daquela seleção? Cláudio André Tafarel. E um dos atacantes daquela seleção? Tafarel. Romário. Romário e Bebeto, foi a dupla, né? Dunga, foi... Quando é que foi? 84 foi a base era o Inter. Isso. Com alguns reforços, um lateral do Corinthians, o Ronaldo, tinha o Gilmar, um meia do Flamengo, né? E depois, 88 foi uma seleção mais... Perdemos para a antiga União Soviética. Isso, e 84 foi para a França, né? Foi. Vamos acompanhar a história do Romário. 2012 para o México. 2012, né, para o México. Neymar estava nesse time. Neymar e tudo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo aí, daqui a pouco o Romário vai contar uma historinha bem legal daquela seleção de 88, que seleção, você sabe, né? Busca essa medalha de ouro aí, ó, faz tempo, rapaz. Daqui a pouco a gente volta. Antes da reportagem do Romário, o Gustavo Castro quer fazer uma pergunta para o J. Éder e aqui o telespectador manda no 85056342. J. Éder, por que o Calil não foi para o Japão ainda? O Gustavo pergunta. Ele está indo de hoje para amanhã, esse fim de semana. Ontem, inclusive, à tarde, lá no gramado, ele se despediu já dos seus companheiros, vinha treinando normalmente para manter a forma, né? Para chegar lá bem. Fininho. E a partir de hoje já não está mais, então a partir desse fim de semana ele já está viajando. Legal. Albirex Niigata. É o time? Niigata é o nome da cidade, né? Albirex Niigata. Deve ter alguma questão de visto também, visto de trabalho. Também, não, já tinha providenciado tudo isso, né? E estava só esperando... Vai ganhar uma grana lá, será? Vai, um ano, né? Acho que dá para botar algum no bolso. Quem joga lá é o Cortez, lateral esquerdo. O Cortez? Joga lá Passou aqui e fez coisinha aqui em 2014 também, né? Joga lá, vai ser companheiro do Cortez. O Lins está lá no Japão ainda? Não, o Lins eu soube ontem que ele está no Brasil, parece que já terminou o contrato dele lá. Inclusive é um jogador que... Tá dando bobeira? Tá dando bobeira daqui a pouco, né? Não sei a condição financeira aí para trazê-lo, mas é um jogador que deu certo aqui. E Série B tá aí, né? Eu acho que o Lins se encaixaria aí, né? Legal. Grupo o Henrique tá lá ainda no Japão, né? O Henrique parece que sim. Inclusive ontem o pessoal da Rádio Eldorado comentou alguma coisa sobre o Henrique, mas eu não peguei exatamente o que foi.
Bom jogador. Talvez também. esteja de férias e alguma coisa assim. Legal. Vamos acompanhar a história do Romário, falar um pouco de Olimpíadas. O Romário bateu na trave para ganhar a medalha de ouro para o Brasil em 1988, lá na Coreia, em Seul. E o Romário conta essa história para a gente agora. O que eu posso te dizer, lembranças dos jogos, foi em Seul. Eu tive em Seul em 88 e as lembranças, pelo menos, dos gols que eu fiz, né? E assim, na Vila Olímpica, aquela coisa de estar junto com todos os atletas, não só brasileiros, como do mundo todo, aqueles atletas que participaram daquelas Olimpíadas. Essa memória eu tenho bem viva na minha cabeça. O que eu me lembro muito daquela Olimpíada é mais assim, o horário do almoço, o horário do jantar, que era o momento que ali todo mundo se juntava. Então, na época, por exemplo, eu lembro que o tenista, aquela Gabriela Sabatini da Argentina, o Boris Becker da Alemanha, tinha um pessoal do vôlei, o Bernard, Renan, enfim, o Maurício, o William, o Bernard e do vôlei, o Bernardinho do vôlei, e tinha o pessoal do basquete, o Oscar Smith e outros. Enfim, era assim, são os momentos que eu tenho uma memória bem clara dessas Olimpíadas. Foram grandes jogos que nós fizemos e que, por mais que o nosso adversário na final, que era na época a Rússia, tinha uma seleção bem razoável tecnicamente, a gente tinha bastante condição de ser campeão. A gente saiu na frente na decisão e eles viraram o jogo em 2 lances que nós erramos e eles aproveitaram. E a gente teve a oportunidade mais uma vez de trazer a nossa primeira medalha, e assim como foi nas Olimpíadas anteriores, a gente perdeu também na final. É um título que o Brasil realmente precisa e eu particularmente acredito que ano que vem vai ser a nossa vez. Tá, o Romário perdeu de virada para União Soviética. Os comunistas. A velha camiseta CCCP. Que coisa, hein? O Romário naquele timaço. Aliás, esse time de 88 foi base da seleção tetracampeã, né? Porque tinha ali Tafarel, tinha Dunga, tinha Romário, tinha Bebeto. O Jorginho jogava. O Jorginho era o lateral daquela seleção. Isso. Foi o começo, né, daquela geração ali em termos de seleção, né? Eu não lembro se o Branco já era o outro lateral. Acho que nessa seleção aí, acho que não. Acho que não? Acho que não. Uhum. Não tenho certeza, assim. Apagou um pouco da memória. Uhum. E acha que o Brasil está forte para as Olimpíadas? No futebol, será que sai a medalha de ouro, cara? Olha, eu acho que, não sei, o Marlon está nessa... O Marlon também está concorrendo, né? Daqui a pouco vai concorrer, né? Um jogador jovem, né? Até 23 anos, ele pode ter 3 com mais de 23, né? Isso. É o Neymar. Não, o Neymar acho que não estoura, né? Não estoura, sim. Neymar já fez 23. Já fez 23. O Neymar já escolheu, não vai jogar a Copa América e vai jogar as Olimpíadas. O Barcelona não cederia para as duas, né? Eu acho que ele faz bem porque o Brasil acho que vai precisar mais dele na Olimpíada do que a Copa América, que é um torneio que se não ganhar, não ganhou. Se não ganhar a Olimpíada, fica aquele peso. Se ganhar, é feriado, né? Uhum. Fechou? Fechou. Muito obrigado pelo convite aí, obrigado aos telespectadores também. Foi um prazer estar aqui com vocês e sempre que convidados será um prazer atendê-los. Legal. Esporte Questão volta no sábado que vem, hein? Tá chegando a galera do Movimento Jovem, a gente vai embora. Tchau, tchau.